Já tem 16 pessoas conosco aí na sala. Sim, Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual Humberto de Campos. Que a paz do Mestre Jesus se instale em nosso coração. Estamos com a presença amiga de Nádia Matos, que fará uma palestra para nós, né? Com o tema Como Vencer a Obsessão. E neste momento, nós vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossa mente e agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reencontro. Que a tua misericórdia, Divino Mestre, envolva todo o planeta Terra, com a paz, com a saúde, com a harmonia, com o bem-estar. Envolva também, Divino Amigo, as pessoas que estão hospitalizadas, doentes, principalmente aqueles com a Covid-19. Que tu possas, Senhor Jesus, enviar os teus mensageiros de luz para envolver todos estes irmãos e tranquilizar os seus familiares. Envolva também, mestre amigo, a nossa irmã Nádia Matos, que irá proferir a sua palestra nesta noite, fazendo as suas reflexões, que ela seja feliz em suas colocações e que todos nós possamos aprender um pouco mais das lições do teu Evangelho, Mestre amado Jesus. Que a tua misericórdia e o teu amor nos envolva hoje e sempre. Viva Jesus! Desde já, né, eu quero agradecer a Nádia por suas reflexões que serão proferidas nesta noite. Agradecer também a todas as pessoas que se encontram aqui nesta sala, Humberto de Campos, e convidar a todos para a próxima palestra, que será com Carlos Campetti, com o tema Mediunidade em Tempos de Pandemia. Então, com votos de muita paz, convido Nádia Matos para proferir a sua palestra. Obrigada mais uma vez e uma boa noite a todos. Esteja à vontade, Nádia. obrigada. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em muita luz, muita paz nessa noite. O tema, como foi dito, é como vencer a obsessão. É interessante que, ao começarmos nossa reflexão, nós possamos parar um instante para perceber o que é que nos faz buscar essa palestra, buscar essa sala virtual nesse dia, nesse horário, por conta desse tema. Então, estamos aqui todos reunidos em busca de conhecimentos, reflexões a respeito do tema de como vencer a obsessão. Por que eu acho importante falar isso, que parece uma coisa tão óbvia, tão evidente? Porque a gente vai lembrar que quando lá no Centro Espírita nós comparecemos a uma reunião doutrinária, nós nos reunimos, o público, os dirigentes da sessão, o expositor ou os expositores, passistas, etc., e também a espiritualidade. E tudo isso, todo esse grupo de pessoas, eles estão congregados em torno da temática. Numa reunião doutrinária, que é aberta ao público, não é muito fácil a gente obter aprofundamento de informações. Normalmente, a reunião doutrinária ela não produz informações aprofundadas sobre aquilo que se está estudando. Isso a gente faz normalmente nos grupos de estudo. Por quê? Porque na reunião doutrinária não se sabe quem vai estar presente. É um público eclético. A gente tem desde pessoas que nunca foram centro espírita,
até pessoas que são, às vezes, os fundadores daquele centro espírita, que trabalham há décadas, desde pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre a doutrina, às vezes foram para acompanhar alguém, até pessoas que estudam regularmente e refletem sobre a temática. Então, o expositor ele vai colocar o tema de forma geral. Mas o que eu quero chamar a atenção é que na reunião doutrinária, e, portanto, nessa reunião que nós estamos fazendo aqui, cuja única diferença é que não estamos presentes no mesmo espaço físico, mas todos estamos juntos no mesmo grupo vibratório. Nós estamos pensando no assunto, acompanhando o que eu estou falando, né? Da mesma forma que a gente acompanha na reunião doutrinária, às vezes o pensamento foge um pouquinho, principalmente porque o que é dito produz reflexões. Então, a mesma coisa que acontece na doutrinária acontece agora, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. Kardec diz isso inúmeras vezes, os espíritos superiores dizem isso inúmeras vezes. É pelo pensamento que nos comunicamos como espíritos. E quando os pensamentos se reúnem em torno de algo, em torno de um tema, a gente cria uma sala virtual no sentido vibratório. Ela é virtual porque está mediada pela tecnologia, as pessoas estão em suas casas, talvez em casas de outras pessoas, ou em trabalho até, né? Pode ser alguém que esteja no momento de pausa no trabalho, mas os locais são diferentes. Eu não tenho como saber as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, se elas estão, em que cidade elas estão, em que estado, às vezes até em que país. Muitas vezes tem pessoas que estão em outro país e acessam. Essa é a virtualidade tecnológica. Mas nós vamos nos lembrar agora da virtualidade vibratória, porque espíritos se comunicam pelo pensamento e se reúnem pelo pensamento a partir dos seus interesses. Então, quem tem interesse em saber como vencer a obsessão? Em geral, pessoas que estão sofrendo com o processo obsessivo, pessoas que têm entes queridos que estão sofrendo, trabalhadores que buscam socorrer pessoas que estão em processo obsessivo e aqueles interessados em aprender sobre o tema. E aí vamos nos recordar que isso não faz diferença se são encarnados ou desencarnados. Então, nós somos agora um grupo de pessoas, de espíritos, alguns encarnados, alguns desencarnados, interessados nesse tema. E sabemos que a espiritualidade maior está ao nosso lado, nos inspirando, não apenas a mim, que vou falar, que tenho a responsabilidade de transmitir o tema, mas a todas as pessoas que têm interesse em crescer e aprender. Porque os bons espíritos, eles são atraídos para junto de todos aqueles que desejam fazer o bem, que desejam evoluir, que desejam superar as suas imperfeições, que desejam crescer e ampliar a sua consciência. Então, estamos aqui todos assessorados, amparados, inspirados pelos bons espíritos em relação a esse tema. É bom lembrar disso porque sabemos, nós que trabalhamos na doutrina espírita, que muitas vezes a pessoa chega ao centro espírita com processos obsessivos, problemas de saúde, dificuldades diversas, e ela inicia um tratamento espiritual. E que, nesses casos, é rotina nos centros espíritas que a gente recomende que a pessoa assista a reunião doutrinária, né? Tem outras recomendações, água fluidificada, passe, leituras elevadas, evangelho no lar, mas a reunião doutrinária faz parte. E não é um ritual, a doutrina espírita não tem rituais. Sentar no salão doutrinário não vai produzir resultado. Porém, participar da reunião significa que nós vamos unir nossos pensamentos aos demais que ali estão fazendo parte daquele trabalho e à equipe espiritual. E é uma oportunidade de ouro que os bons espíritos têm de ajudar aquela pessoa que está em dificuldade e que muitas vezes não permite o acesso pelo próprio processo obsessivo, pelo desconhecimento, pelos hábitos, né, mais elevados que a pessoa não tem.
E então, nesse caso, a pessoa senta para assistir a reunião doutrinária, ou como nós estamos aqui à distância, mas o que é que acontece? Todos os pensamentos estão em torno do tema. Tem uma pessoa falando. A pessoa vai discorrendo da maneira que pode, dentro de suas limitações também, né? A partir do que ela organizou, e as pessoas estão ligadas naquilo que está sendo dito. Claro que a gente se dispersa. Todo mundo que assiste palestra sabe que daqui a pouco você já está pensando em milhares de coisas e depois você volta e às vezes perde até, vira para outra pessoa e diz assim, ele disse o quê? Era em relação a quem? Porque acontece, a mente humana ela não é educada para o foco. Né? Nós ainda temos um longo caminho em relação a isso. Mas ainda assim, no momento em que a gente está conectado, no momento que a gente procura se concentrar, no momento que a gente procura prestar atenção, nós vamos sendo ajudados pelo nosso anjo de guarda, pelos bons espíritos, que estão tentando nos ajudar naquele processo. E aí é muitas vezes a hora que eles conseguem inspirar algumas ideias, coisas simples, e você diz, realmente, a pessoa falou isso, eu vou fazer dessa forma. Se prestar atenção, olhando na plateia, às vezes ouviram coisas diferentes, tiveram ideias diferentes, porque têm necessidades diferentes. Então, nós vamos todos estar conectados, recordando que estamos apoiando uns aos outros nesse encontro coletivo, nesse encontro de grupo, recordando qual é a nossa necessidade de compreender esse tema, de aprender sobre como vencer a obsessão e, sobretudo, nos ligando com os bons espíritos, nosso anjo de guarda, os guias e protetores que estão disponíveis para nos ajudar. Bom, e aí o que é que pode ser dito sobre como vencer a obsessão que seja capaz de atender a essa diversidade de pessoas, né? Eu fiquei pensando, primeiro de tudo eu quero dizer que eu estou trabalhando hoje, nessa palestra, com um capítulo do Livro dos Médiuns. Para as pessoas que são novas na doutrina, a gente sabe que a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec. Quer dizer, Kardec organizou o ensino dos espíritos. Ele, claro, estava inspirado pelos espíritos superiores, não eram quaisquer espíritos, era uma equipe de espíritos muito elevados, que no século XIX, como parte de um processo de estímulo ao avanço, à evolução da humanidade, eles se organizaram e trouxeram para nós a doutrina espírita. É muito mais coisa, estou sendo bem sintética, e a gente pode ver isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, que é descrito em outras obras. E aí, Kardec, então, organizou 5 obras básicas, a gente chama de obras básicas. A primeira delas é o Livro dos Espíritos, que são perguntas, 1019 perguntas, que ele faz aos espíritos superiores e onde, a partir de diversas comunicações, ele organiza e ele coloca ali, digamos assim, o ensino básico. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, e de cada uma dessas 4 partes, ele, então, publicou mais um livro que vai detalhar aquilo que estava sintetizado em O Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns é onde Kardec vai falar sobre mediunidade, sobre a relação dos espíritos com os seres humanos encarnados, sobre a prática mediúnica. É um livro riquíssimo. Toda a obra de Kardec, as obras básicas, outros livros que ele escreveu e a Revista Espírita, é uma obra que a gente se debruça e nunca acaba de aprender. Nesse livro, o Livro dos Médiuns, o capítulo 23 chama-se Da Obsessão. Então, se a gente leu, vale a pena sempre reler, sempre estudar, aprofundar e associando com outros textos doutrinários. Se não lemos, é importante ler. Não importa que a gente não seja médium, porque, do ponto de vista espírita, todo mundo é médium no sentido geral. Quer dizer, todos nós somos capazes de perceber a influência dos espíritos, a presença dos espíritos,
mesmo que seja uma coisa bem levinha de vez em quando, mas todo mundo, todo ser humano tem essa possibilidade. Alguns têm uma possibilidade mais desenvolvida, uma mediunidade que a gente chama assim, mais ostensiva. Então, não importa se a gente tem ou não mediunidade ostensiva, não importa se a gente trabalha ou não com a nossa mediunidade, mas se a gente quer conhecer a doutrina espírita, então o Livro dos Médiuns é uma das obras que a gente deve ler. E nesse capítulo, Kardec vai falar sobre obsessão. O título do capítulo é esse, da obsessão. E eu fiquei pensando, o que a gente pode falar sobre obsessão? O que é mais fundamental? E aí Kardec vai falar o que é obsessão, isso é muito importante. Obsessão é a atuação, a influência que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas. Essa influência não é meramente uma sugestão, é um domínio. Então, quando a gente está falando de obsessão, a gente está falando essencialmente de um espírito que pretende dominar uma pessoa. Dominar em vários graus, mas ele pretende exercer a sua vontade sobre essa pessoa. E aí Kardec vai nos dizer logo de início que isso significa que é um espírito inferior. Por que é um espírito inferior? Porque espíritos superiores não dominam ninguém. Eles respeitam o livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, e, portanto, os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles orientam, eles aconselham, eles sugerem, eles inspiram, eles se esforçam ao máximo. Se a gente decide que não vai ouvir, que não vai atender, que não vai seguir aquele conselho, eles ficam impotentes para fazer alguma coisa, porque nós somos donos da nossa vida. Isso é muito importante. Então, muita gente se pergunta assim, mas como eu sei se um espírito é bom ou mal? Kardec tratou disso. Ele tratou disso no Livro dos Médiuns e ele tratou disso lá no Livro dos Espíritos, quando ele organizou a escala espírita, mostrando 3 níveis de evolução dos espíritos, 3 categorias, né? Ele chama assim de 3 ordens. Os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, totalmente elevados, evoluídos, e que nós não conhecemos ninguém, só Jesus. Então a gente já sabe. Espírito de primeira ordem, espírito puro é Jesus. Tem os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, espíritos superiores, e tem os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que são esses que ele está chamando aqui de espíritos inferiores. Então, como a gente sabe que um espírito é bom? Por causa do seu proceder. Não é o nome que ele diz, não é a aparência que ele tem. Ah, mas eu sou médium, eu estou vendo o espírito, é tão bonito, é tão assim. Não. É preciso ver qual é a atitude desse espírito. O que é que ele está fazendo? Se ele está fazendo alguma coisa que é contrária às leis de Deus, ele não é um bom espírito. E aí a gente sabe que o espírito superior, ele não procura dominar ninguém. Mesmo que a pessoa esteja se prejudicando, mas é a escolha da pessoa. Ele sabe que o livre-arbítrio, a lei de liberdade, é uma lei de Deus. Não é uma coisa que depende da gente querer seguir ou não. Os seres humanos, os espíritos, eles são livres na sua consciência. Né? Eles podem escolher e têm o direito de escolher, mesmo que sejam escolhas infelizes. Então, quando um espírito procura dominar alguém, mesmo que diga que é com boas intenções, mesmo que diga que é para ajudar, mas na hora que ele procura impor-se ao outro, ele já não é um espírito bom. Ele pode até ter boas intenções, mas ele é limitado, ele não compreende, né, direito, os processos, as relações, e ele não tem um domínio do assunto. Então, ele está fazendo aquilo que ele acha que deve, que ele acha que ele quer fazer. Então, esse conceito de obsessão é a primeira coisa. Então, como é que a gente vence a obsessão? Vamos ver que a pessoa se acha obsidiada, isto é, ela diz, não, isso que está acontecendo comigo é porque tem algum espírito imperfeito, algum espírito mau, algum obsessor, algumas pessoas chamam de espírito sofredor, porque
para o espírito, essencialmente, estar longe de Deus e estar em desarmonia com a lei de Deus é um sofrimento. Mas, às vezes, o espírito não percebe como sofrimento. Se ele for um espírito mau, um espírito que sinta prazer em fazer o mal, ele não vai achar que está sofrendo, né? Então, por outro lado, todos nós, seres humanos, que somos pouco evoluídos em geral, somos espíritos imperfeitos, é muito raro a gente ver um espírito de segunda ordem, um bom espírito no sentido da escala espírita, a gente vê bondade. Tem pessoas, mesmo pessoas, às vezes, que são são criminosos, eles podem ser bondosos em algum momento, com alguém. Esses são traços de bondade que já existem, muitas vezes em espíritos até atrasados. A gente não está falando disso, estamos falando da escala espírita, dessa ordem de bons espíritos que tem lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, a gente vai ver bem detalhadinho quais são as características dos bons espíritos, dos espíritos imperfeitos e dos espíritos puros. Mas veja, no momento em que a gente acha que está sendo obsidiada, a gente acha que algum espírito mau, algum espírito que quer nos prejudicar, nos dominar de alguma forma, ele está exercendo influência sobre nós. E aí a gente busca, muitas vezes, o centro espírita, ou com mais frequência, a gente considera que algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa que a gente conhece, está sendo alvo da ação de um espírito obsessor, e aí a gente aconselha, às vezes a pessoa vai, às vezes nós levamos, enfim, para que receba essa orientação, receba esse socorro, receba essa assistência. Bom, então, a obsessão, ela pode ter várias formas. Kardec vai dividir em 3 tipos de obsessão. Ele vai chamar de obsessão simples, aquela que acontece quando o espírito está buscando nos prejudicar, nos atrapalhar, mas a gente percebe que tem algo errado ali. A gente não se engana, não pensamos que aquilo é uma coisa boa. Então, às vezes, acontece da pessoa ter atrapalhação, como se diz na vida. As atrapalhações, às vezes, é porque nós somos atrapalhados. É preciso lembrar disso. Que a doutrina espírita, na hora em que ela estuda o processo obsessivo, necessariamente ela vai distinguir que há coisas que não são de origem obsessiva. Então, às vezes, a pessoa quer dizer que aquilo foi causado por um espírito que o está prejudicando, mas os próprios espíritos que orientam, que buscam ajudar, eles estão vendo que não é. A pessoa, às vezes, ela é desorganizada mesmo. Às vezes você diz assim, mas na hora que eu vou sair eu não acho a chave, eu não acho não sei o quê, eu não acho o documento, eu não acho nada. Algum espírito fica querendo me atrapalhar para desorganizar meu dia, para me deixar infeliz. Às vezes é. Isso é um exemplo de obsessão simples. Um espírito que por maldade ele interfere para ver a pessoa ficar chateada, para ver a pessoa se desorganizar. Mas, às vezes, a pessoa é desorganizada. Ela deixa as coisas em qualquer lugar. Ela não sabe onde bota as coisas. Então, na hora que procura, ela não vai achar, né? E, às vezes, também, a pessoa não está atenta. Ela faz as coisas no automático, pensando em outras coisas. Às vezes, está com a ideia muito colocada em alguma outra situação. Não aprende a prestar atenção, não aprende a relaxar. Fica pensando nos problemas o tempo todo. Então, pode haver uma série de explicações para os problemas que nós temos. Eu vou falar aqui somente daqueles que são causados pela influência de espíritos inferiores, tá certo? Mas todo mundo sabe e precisa se lembrar que primeiro a gente precisa refletir. Primeiro precisamos ver qual é a nossa responsabilidade naquilo. Eu sou desorganizada, eu deixo as coisas à toa. Às vezes eu moro com criança, né? E criança tira as coisas do lugar, então você precisa botar num lugar que a criança não alcance. Às vezes tem bicho dentro de casa, às vezes as outras pessoas são desorganizadas. Então, eu preciso organizar o meu cotidiano, eu preciso organizar a minha vida, e aí eu vou ver que provavelmente essa situação vai se reduzir muito.
Então, esse é só um exemplo. Existem outros, onde os espíritos podem ficar estimulando a gente se lembrar de coisas desagradáveis, estimulando a gente ficar com raiva de alguma pessoa, de alguma situação. E, então, várias coisas. O que caracteriza a obsessão simples é que o espírito, no caso da obsessão simples, ele atua para prejudicar, criar problema, criar aborrecimento, desorganizar a pessoa, fazer a pessoa não conseguir fazer as coisas, se atrapalhar. Então, essa é a obsessão simples. Kardec vai dizer que a obsessão simples, ela não tem, ela é, digamos assim, mesmo quando ela é intensa, porque a palavra simples é enganosa, pode parecer que é uma bobagem. A obsessão simples é um tipo de obsessão onde os espíritos atuam sobre o cotidiano da gente, sobre coisas, circunstâncias da vida, seja inspirando pensamentos, seja se houver algum médium de efeito físico, às vezes desaparecendo com alguma coisa, tira de um lugar, volta em outro, ou às vezes faz a gente não prestar atenção que a gente mesmo colocou em outro lugar, e outras coisas, né, de relacionamento. Isso é obsessão simples. E às vezes é muito doloroso, é muito intenso, porque na obsessão simples, o espírito age tenazmente, persistentemente, e a pessoa não acha jeito, assim, de imediato, de poder se libertar daquela influência. Então, é obsessão simples porque ela vai atuar sobre o cotidiano e porque a pessoa percebe que tem alguma coisa errada. Ela não acha que aquilo é normal, ela não acha que aquilo é uma boa coisa. Isso é que é obsessão simples. Não é porque ela é simplesinha e não quer dizer nada, não. Ela tem essas características. Tem outro tipo de obsessão que Kardec vai dizer que é muito mais perigoso, é a expressão que ele usa, porque é chamado de fascinação ou subjugação mental ou moral. O que acontece na fascinação? O espírito atua sobre o pensamento da pessoa que está sendo obsidiada. Tipo, mas Nádia, o outro não atuou no pensamento, o outro inspirou ideias. É uma forma, inclusive dependendo de como seja mais fácil para o médium, para a pessoa que está sendo obsidiada, perceber. Muitas vezes a mediunidade inspirativa, que é uma mediunidade super comum, a gente percebe o pensamento dos espíritos, então é mais fácil que eles coloquem ideias assim. No caso da fascinação, não. No caso da fascinação, o que existe é uma ação deliberada que compromete o pensamento da pessoa. Compromete de que jeito? O espírito, no caso da fascinação, ele pretende impor a ideia dele. Ele não pretende atrapalhar o cotidiano, fazer você chegar atrasado para se aborrecer, para tomar repreensão, para estragar o seu dia. Não, ele pretende, ele tem uma ideia e ele quer botar essa ideia na sua cabeça, né? Então, ele atua sobre o pensamento. Então, em geral, você não nota. Em geral, a pessoa não percebe. Eles são espíritos muito habilidosos, muito ardilosos, eles conseguem fazer a trama e eles vão atuar de uma forma que eles têm muita facilidade de mentir, então eles se fingem, né? Você não percebe que aquela ideia, aí depois a gente vai ver que pode perceber, né? Pode resolver. Mas a pessoa não percebe que aquela ideia é uma ideia que é prejudicial. Então, o espírito começa a criar um enredo, né, e aparecer que aquela é uma ideia ótima. Vou dar um exemplo de um livro de André Luiz. Eu gosto muito dos livros de André Luiz. André Luiz é um espírito e o médium Chico Xavier psicografou a sua obra, principalmente a maioria dos livros de André Luiz, falando sobre a vida no mundo espiritual. E ele conta um caso, se não me engano, é no livro Nos Domínios da Obsessão. Desculpa, Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. E tenho impressão. Né? E aí, assim, tem uma mulher, uma médium, uma pessoa boa, dedicada, uma criatura ótima. E ela é casada.
E ela, o marido dela também é uma pessoa boa, dedicada, ótimo, e é bom marido, não está fazendo nada errado. Só que ele é muito ciumenta. E aí ela acha que o marido pode ser que esteja traindo, né? Que tenha outra mulher, que tem interesses, etc, etc. Veja, isso não é verdade. Não é que ela está percebendo o pensamento dele, nada, ele nem está pensando nisso. Mas ela é ciumenta, é uma característica, é um problema que ela tem que precisa vencer, mas não venceu ainda. Então, ele relata um momento em que ela trabalha no centro mediunicamente, é uma médium ótima, dedicada, uma pessoa fantástica. Vai para casa dormir, né? Se prepara e tudo dom. Quando ela sai do corpo, aí ela encontra um espírito que é um espírito que a está obsidiando, né? Porque ele já vem fazendo isso há algum tempo. E ele vai atuar exatamente no ponto fraco dela. Ele vai e diz assim, começa a conversar com ela e diz a ela que pena, né? Ela é uma pessoa tão boa e o marido trai ela desse jeito. Que coisa terrível. Ela fica transtornada. Cadê onde é o que é? E aí vai procurar saber, fica toda desorganizada. Ele, na verdade, André Luiz relata isso, porque André Luiz e o mentor que ele está trabalhando junto, que estavam na reunião mediúnica, querem continuar os atendimentos e ela, como médium, poderia participar. Mas aí ela já não vai poder. Por quê? Porque o pensamento dela vai certinho em consonância com essa entidade e aí ela não vê mais nada. Aí ela não vê os mentores, ela não vê André Luiz, ela não vê o espírito que coordenou a reunião, que é um espírito que trabalha com ela não vê o anjo de guarda, o guia dela, ela não vê, ela só vê esse cidadão. E ele dizendo, ele se finge de bonzinho, diz, não, é porque eu estou lhe contando isso, porque eu tenho pena de você, porque você não merece ser enganado. E ela fica transtornada. Aí André Luiz diz assim, mas não dá para ajudar, para resolver. E aí tem um espírito que vai para tentar dialogar com ela, né? Mas aí, sob influência do obsessor, ela, então, ele diz a ela, olha, ele está tentando enganar, ele é conivente, etc, etc. Eu não lembro, assim, detalhes da fala, mas a história é essa. E ela fica muito nervosa e ela não consegue ver aqueles espíritos que efetivamente querem o bem dela, que efetivamente querem ajudá-la, e ela toma esse espírito como sendo alguém que quer ajudar. Bom, aí André Luiz, mas ele é uma pessoa tão boa, a gente não pode ajudar. Aí eles dizem, a única solução que nós temos é devolvê-la para o corpo físico, porque nós sabemos que durante o sono, nós, todos seres humanos, nós nos distanciamos do corpo físico, fazemos assim um desligamento parcial, que no livro dos Espíritos tem um capítulo que trata sobre isso, vários textos, é emancipação da alma. Na emancipação da alma, o espírito se liberta parcialmente do corpo físico e tem a liberdade de atuar no mundo espiritual. Isso que estava acontecendo com ela, isso que acontece conosco todas as noites. Então, esse é um exemplo interessante. Aí eles conseguem fazê-la voltar para o corpo. O marido, que ela supunha que a estava traindo, na verdade estava fazendo um curso do mundo espiritual. Então, esse não tinha culpa nenhuma no cartório. E aí eles vão chamá-lo no curso para ele também voltar para o corpo, para confortá-la. Então ele volta, ela acorda, ele acorda, ela chora. Ah, eu sei que você está me traindo, eu recebi um aviso que você está me traindo. E o pobre do homem passou o resto da noite, até amanhecer o dia, para confortar essa criatura, porque ela não conseguia aceitar. Então, na fascinação, o que acontece é isso. O espírito obsessor, ele quer implantar uma ideia na cabeça da pessoa. Não é uma ideia vinda de Marte, é uma ideia que já tem sintonia, porque nós vamos ver que todo o processo obsessivo depende de sintonia, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí, o problema principal que torna a fascinação mais perigosa, arriscada para a pessoa, arriscada no sentido moral, né? Porque você vai se deixar envolver por um espírito inferior e isso lhe prejudica naturalmente. Então,
O que torna mais arriscado é o fato de que o obsidiado acredita no obsessor e não acredita em quem quer dar outras opiniões. Então, Kardec vai dizer nesse capítulo, por exemplo, que aí, assim, o espírito vai instigar a pessoa a não aceitar a opinião de outras pessoas, a não conversar com outras pessoas sobre aquela temática, a não ouvir e muitas vezes a se isolar, né? E aí, com isso, ele fica com a oportunidade de botar aquelas ideias dele e a pessoa começa a achar natural. Do mesmo jeito que essa mulher, cujo marido não estava cometendo adultério, cujo marido não dava nenhuma demonstração concreta de que tivesse fazendo isso, mas ela acreditava e o espírito fazia com que ela acreditasse. Bom, e o terceiro tipo é a subjugação. Essa, às vezes, a gente vê muito. São pessoas que, pela ação do espírito, elas perdem, vamos dizer assim, o controle do próprio corpo. Elas fazem gestos, elas fazem movimentos absurdos, tipo sair pela rua gritando, tipo... Kardec dá um exemplo de uma pessoa que ele viu, um caso de obsessão de subjugação, que o homem se ajoelhava na frente de qualquer pessoa na rua. Pensa uma situação humilhante. Na subjugação, ao contrário da fascinação, essa subjugação corporal, o que acontece? O espírito, a pessoa sabe que aquilo é maluquice, ela sabe que aquilo é ruim, ela tenta se controlar e ela não consegue. Bom, eu falei rapidinho dos tipos de obsessão. Então, na obsessão simples, o obsessor atua sobre o cotidiano, sobre a vida em geral da pessoa. Na obsessão por fascinação, ele atua sobre o pensamento. E na obsessão de subjugação, ele atua sobre a vontade. O centro espírita está habituado a receber esses tipos todos de processos obsessivos, existem nos tratamentos, e Kardec ele detalha bastante no Livro dos Médiuns, nas obras espíritas, nas obras básicas, ele detalha bastante o processo. Porém, para nós hoje que queremos saber como vencer a obsessão, é importante a gente ver assim, a obsessão tem várias causas, não é um tema simples, né? Então, o obsessor, por que ele faz isso com a pessoa? Tem vários motivos. Kardec faz uma divisão de 3 motivos. Pode ser por vingança. Nós conhecemos que o fato de que somos seres reencarnados, podemos ter feito mal a esse espírito no passado, tê-lo prejudicado bastante, ele ficou com raiva da gente, ficou com ódio, e continua com ódio, não quer perdoar. Né? A gente não se lembra mais, já estamos em outra reencarnação, mas o espírito está desencarnado, ele se lembra e ele fica com raiva. Então, ele procura nos prejudicar. Então, um motivo da obsessão é a vingança. O outro motivo é mais amplo, que é assim, o espírito, ele é um espírito que gosta de fazer o mal. Ele não gosta de ver ninguém bem, ele não gosta de ver ninguém feliz, e ele não gosta de ver o bem prosperar na Terra. Então, ele, na verdade, ele faz o processo obsessivo não que ele tenha alguma coisa contra aquela pessoa em si. Não é para se vingar daquela pessoa. Ele nem sabe quem é. É porque se a pessoa... se ele puder fazer alguém sofrer, ele não perde a oportunidade. E também porque ele é um inimigo do bem. Então, ele vai atacar todas as pessoas que procuram fazer o bem, as pessoas que procuram se melhorar, as pessoas que procuram ajudar os outros, as pessoas que procuram melhorar o padrão do planeta, que procuram fazer coisas que tornem a sociedade melhor, tornem as pessoas melhores. Então, esse é um outro motivo de obsessão. E o terceiro motivo é que os espíritos, às vezes, querem impor suas ideias. Então, eles se acham sábios, não são, obviamente, que quem é sábio não vai fazer isso, mas acham que sabem alguma coisa e aí querem fazer com que eles estão desencarnados, aquela pessoa ele não pode fazer as coisas no plano físico, está preso, apegado à matéria, e aí ele vai influenciar alguém para que esse alguém faça as coisas que ele acha que devem ser feitas, né? Aí podem ser teorias, ideias, aí isso para quem é médium, né? Quem atua mediunicamente,
Às vezes a pessoa recebe mensagens, etc. E essas mensagens, isso acontece muito na fascinação, não tem pé nem cabeça, mas a pessoa acha maravilhoso, resolve publicar um livro com aquilo. Mas quando ele pergunta a alguém, a pessoa, né, sugere que ele não faça, que reveja, mas ele não quer rever. Ele vai fazer porque ele está sob a influência do espírito. Nessa categoria também são as obsessões onde os espíritos procuram estimular as pessoas a terem os mesmos vícios que eles, ou então pessoas que até gostam do obsidiado. Às vezes o obsessor, ele não tem raiva, mas ele acha que ele sabe melhor do que o outro o que lhe convém. Eu me lembro de uma ocasião, há muitos anos, que uma pessoa estava com um problema no casamento, se sentindo distanciada do marido. Não tinha acontecido nada, não houve briga, não houve problemas assim concretos. E foi feito um atendimento espiritual, um atendimento mediúnico, e uma entidade se manifestou dizendo que estava do lado da pessoa, da mulher, e que gostava muito dela, se conheciam de outras vidas, que ela era uma pessoa muito boa, que não merecia aquele marido, que o marido não prestava, e que ela então fazia o seguinte, ela criava um isolamento entre ela e ele para evitar que ele fizesse mal a ela. Repare, em princípio, ela estava de boas intenções, mas era um espírito imperfeito, era um espírito ligado às ideias próprias, sem ter nenhum horizonte maior, nem o básico da gente não se meter na vida das pessoas, né? Ela se achava no direito de fazer isso e ela estava criando um distanciamento por causa da energia que ela colocava, dos pensamentos que ela emitia sempre. Fique cá, não vá falar com ele, não vá falar com ela, não. E ela estava distanciando o casal. Bom, como é que a gente vence a obsessão? E também nesse capítulo, Kardec vai nos falar sobre isso. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: é preciso demonstrar ao espírito que você está percebendo. Demonstrar, eu vou falar com o espírito, você não precisa falar com o espírito. No seu pensamento, você ter a clareza de que aquela é uma influência externa, para não confundir com o seu modo de ser. Isso é importante, tanto se for obsessão, como se não for. A gente precisa saber o que são, esse é um exercício importante, que nós possamos aprender a distinguir o que são nossos pensamentos e o que são os pensamentos de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então, essa clareza de que a influência vem do espírito, porque quando você pensa e você tem clareza, você afirma para si mesmo, o espírito percebe, então é uma forma de você demonstrar para ele, né? Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, você precisa ter paciência. Aí a maior parte de nós já tem dificuldade de vencer a obsessão, porque a paciência não é uma virtude muito assim, comum entre nós seres humanos. Algumas pessoas são pacientes, mas a maioria não é. Por que precisa ter paciência? Porque enquanto ele persiste em causar aquele dano, em criar problema, nós vamos calmamente persistir e não permitir que ele nos desorganize. Então, perde as coisas, aí você vai criar um sistema de organizar. Fica inspirando mal entendidos, você vai trabalhar suas emoções. Então, o que a gente vai fazer é, do mesmo jeito que ele vai insistir em causar problema, nós vamos insistir em não permitir que o problema nos afete, que o problema nos desorganize, que o problema nos desestruture. Isso Kardec chamou de vencer o espírito pela paciência, sendo mais paciente do que ele. Mas o próprio Kardec diz nesse capítulo que isso pode levar anos, né? Verdade seja dita, até que você consiga. Então, tem um outro recurso que é muito importante, veja que a gente não está falando aqui na ordem, né? Não é que primeiro faz isso, depois aquilo, são todas opções, que é orar. Ele diz assim, orar fervorosamente, pedindo a ajuda do seu anjo de guarda, pedindo a ajuda dos bons espíritos. Porque Jesus diz no Evangelho, todo aquele que pede, recebe. Então, na hora que a gente ora, nós temos o atendimento do que buscamos. Não em relação a formas. Eu quero que aconteça isso. Nem sempre é possível e nem sempre é vantajoso para nós. Mas a prece sempre será atendida, os bons espíritos sempre buscarão nos ajudar.
E aí, nesse caso, o que que acontece? Na hora em que a gente ora, eleva o pensamento, nós podemos atrair para o nosso lado um espírito elevado. Nosso anjo de guarda é sempre um espírito superior, os bons espíritos. E é a presença desse espírito, a presença ao nosso lado de espíritos mais elevados, ela já é um limite para a influência do obsessor. Além disso, o próprio espírito pode atuar e intervir junto ao obsessor. Só que além disso, nós temos que o espírito, o nosso anjo de guarda, os bons espíritos vão ajudar e a gente vai sustentar também como através do bom exemplo. Então, se o espírito obsessor ele quer fazer o mal, nós precisamos cada vez mais fazer o bem. Se ele quer prejudicar, nós precisamos não prejudicar ninguém, procurar sempre ajudar as pessoas, procurar ter paciência, exercer a caridade, etc. O que é que isso vai fazer? Primeiro, vai atrair a proteção dos bons espíritos, por sintonia. Segundo, também por sintonia, vai, uma hora o espírito, ou ele, o obsessor, ou ele se modifica, pelo nosso exemplo, mesmo que não sejamos, assim, pessoas muito evoluídas, mas com certeza nós estamos um pouco além dele, que é uma pessoa, um espírito que está aí prejudicando, obsidiando, e estou supondo que a gente não está fazendo isso, né? Então, nós vamos exercer uma influência positiva sobre esse espírito. Na fascinação, é interessante que Kardec diz que só tem uma forma de resolver problema de fascinação ou de subjugação mental, que é quando o espírito atua no nosso pensamento e a gente acredita nas coisas que ele diz e vai seguindo e rejeita todas as outras influências, até moderadoras, para refletir, para analisar aquilo com calma. Ele diz, a única forma é convencer o obsidiado que ele está fascinado. Não é fácil, ele mesmo diz, é muito difícil, mas acontece que não podemos curar uma pessoa que não quer se curar. Se a pessoa acha que não tem problema nenhum, se a pessoa acha que aquilo mesmo que está prejudicando é uma coisa boa, é muito difícil atuar. Aí, quem é, digamos, vinculado a essa pessoa vai continuar tentando, mas tentar mostrar por A mais B com calma, né? Mas aí vai recorrer à prece, através da oração, porque a oração, nós sabemos, ela é capaz de mover montanhas também, por causa da fé que está vinculada. E na subjugação corporal, que é aquele processo obsessivo, onde a pessoa realiza coisas e ações que não quer fazer, atos compulsivos, muitas doenças mentais, elas estão ligadas a esse tipo de obsessão. Nem toda doença mental é fruto de obsessão. É importante saber disso. Às vezes, a doença mental é fruto de uma obsessão, mas ela já está num ponto, como Kardec mesmo diz, que se essa obsessão de subjugação corporal, se ela for muito contínua, muito intensa, ela pode acabar causando danos à pessoa e aí a doença mental ela se instala de uma forma mais severa. De qualquer modo, nesse caso, o que é que se pode fazer? É preciso a intervenção de alguém que possa, vamos dizer assim, representar a vontade daquela pessoa que está doente. Porque a atuação dos obsessores, no caso da subjugação, é sobre a vontade. Kardec vai explicar que o obsessor, muitas vezes, neutraliza o próprio fluido, a própria energia da pessoa que está doente, ela não consegue resistir, mas aí pode entrar uma outra pessoa. Então, passe, água fluidificada, uma ação muito intensa nesse sentido e muitas vezes é um processo de longo curso. Bom, o que foi que nós aprendemos então? Vou sintetizar aqui para a gente finalizar como é que a gente como é que a gente reage, como é que a gente resiste, como é que a gente vence o processo obsessivo. Primeiro vamos lembrar que nem tudo é obsessão, é preciso recorrer à ciência, né, aos tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, o que for necessário. Isso não exclui
o tratamento espiritual. Isso não exclui a intervenção dos espíritos de jeito nenhum. Todo profissional sério, ético, comprometido em fazer o bem, responsável na sua profissão, ele tem ajuda espiritual, ele não precisa nem saber, né? Não é necessário. Mas a gente precisa lembrar que existe o corpo, existe a mente e que é preciso também separar o joio do trigo. Então, quando a gente percebe que há um processo obsessivo ali concomitante, não impede, a gente vai continuar os tratamentos, né, da medicina, etc., mas nós vamos também fazer o tratamento espiritual. E aí, a primeira coisa a lembrar, porque quem tem um processo obsessivo chega no centro espírita e quer que tire o obsessor. O problema é que quem botou o obsessor lá foi a pessoa, como pelas suas imperfeições morais. Então, todo processo obsessivo, ele está vinculado à imperfeição moral. Um espírito puro não tem obsessor, não tem como. Ele não tem nenhuma imperfeição que o obsessor possa usar para influenciá-lo ou para prejudicá-lo. Então, ficar atento às próprias imperfeições morais e buscar corrigi-las com amorosidade, com paciência, mas também com perseverança, certo? Atrair os bons espíritos pela ação no bem. É certo que a gente tem muitos erros, mas a gente tem livre-arbítrio e podemos fazer o bem onde nos for oportunizado. Então, procurar fazer o bem, procurar servir, procurar amar, procurar ajudar os outros, atrai os bons espíritos e também na hora em que a gente procura se melhorar. Automaticamente os bons espíritos vão tentar nos ajudar, certo? A prece é muito importante, ela é fundamental para elevar o nosso pensamento e para que possamos atrair a espiritualidade superior. Então, como vencer a obsessão? O próprio Kardec diz nesse capítulo: vencemos a obsessão quando nos melhoramos. Vencemos a obsessão quando nos tornamos seres mais elevados que não podem ser atingidos pelas ações daqueles espíritos, né? E vencemos a obsessão, até a gente conseguir chegar a esse ponto, nós vamos seguir perseverando. O espírito é persistente em fazer o mal, nós vamos ser persistentes em fazer o bem. Nós vamos não odiar o espírito, nós vamos não emitir pensamentos destrutivos, de raiva, de desprezo, cultivar a amorosidade, cultivar a caridade, cultivar a ação no bem, cultivar a autotransformação. Essa é, em essência, a solução que a doutrina espírita dá ao problema gravíssimo, seríssimo e dolorosíssimo da obsessão. A doutrina espírita propõe a transformação. É isso que os espíritos superiores nos propõem. Ela não tem soluções mágicas, ela não tem panaceias, ações imediatas que milagrosamente vão resolver problemas evolutivos que nós construímos e mantemos há muito séculos. Então, a gente vai finalizar nosso trabalho, voltando para o princípio, nossa assembleia, que está reunida vibratoriamente, na virtualidade espiritual, nós vamos unir os nossos pensamentos com mais firmeza agora. Vamos recordar dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, que estão conosco nesse instante, e vamos nos irmanar a eles, levantando o nosso pensamento ao alto e falando com Jesus, nosso mestre tão amado. Mestre querido, aqui estamos nós, sofrendo as consequências dos nossos erros, da nossa insensatez e, na maioria das vezes, da nossa teimosia em resistirmos à ação do bem do nosso anjo guardião, e também resistirmos ao teu ensinamento, ao teu evangelho. Tu que nos amas tanto, mestre, que disseste ao Pai que nenhuma das ovelhas que te foram confiadas se perderia, nós temos a certeza que o teu amor nos cerca, nos envolve e nos abençoa. Rogamos então que nos ampares na nossa jornada de construção do bem,
e que envolvas na tua luz e na tua paz todos os nossos irmãos que buscam causar dano, causar mal, seja por que motivo for. Que entre nós e eles não haja inimizade, haja fraternidade universal, e todos aqui nos encontramos, rogando o teu amor, a tua assistência e a tua cura. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em luz e paz. Encerramos assim a nossa exposição da noite de hoje.